Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, Gotas do Evangelho no Lar. É a visita de Jesus à nossa casa, né? Toda quarta-feira nós temos mais um vídeo com o Evangelho no Lar. A gente faz o nosso Evangelho aqui e compartilha com você que professa a fé espírita sozinho na sua casa. Você que tem dificuldade para... Você que mora sozinho, você que tem dificuldade para ler em voz alta e explicar para a família, o que acontece bastante, as famílias se reúnem num dia específico, sempre no dia e hora marcados, né, precisamente, para que os mentores também se programem. E aí as pessoas normalmente colocam na televisão, no YouTube, né, e assistem com a família, por isso que a gente grava. Tá? Então é muito bacana fazer o Evangelho também dessa forma. Né? Os espíritos ouvem da mesma forma, a gente eleva o pensamento da mesma forma e você fluidifica a água aí, né? É instrumento para a fluidificação da água, aí é sua, não a minha. Aqui, para mim, é você e para sua. Nós vamos fazer o circuito completo, a oração inicial, depois a gente vai fazer uma leitura edificante. Nós estamos utilizando o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o ponto certo. E na sequência a gente lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e também explica o trecho que caiu hoje, é do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e caiu o tema Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. A gente vai falar sobre isso e vai explicar também. É assim que funciona, tá bom? No final, a oração final com a fluidificação da água, e é assim que a gente faz o nosso Evangelho no Lar, ou como muitos espíritas dizem, o culto do Evangelho no Lar. Então, vamos lá, começar o nosso culto. Bom, vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. Como é que faz isso? Pensando no rosto de Jesus como você o conhece, como você acha que ele é. Tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores amigos que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido amigo seu Caibar, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, e claro, cumprimento seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando todos os guias espirituais presentes. Elevamos o nosso pensamento mais uma vez, Senhor Jesus, até o Senhor, para que, invocando o seu nome, possamos nos colocar em sintonia com o Senhor e assim, elevando o nosso pensamento, elevar também a nossa vibração para fazermos o nosso Evangelho no lar. Gostaríamos de começar agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecendo também por tudo de ruim que não aconteceu conosco no último final de semana e, claro, agradecer também por tudo de ruim que nos aconteceu, afinal de contas já foi, já passou, já não devemos mais, um a menos, e vamos em frente, que é assim que se evolui. Ah, Senhor, talvez não seja de coração, não tem problema, mas será. É assim, né? Nos esforçando a cada dia que nós vamos conseguir nos aproximar um pouco mais do Senhor. E é essa a nossa intenção. Então, como pedido, nós fazemos aquele de sempre, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, pelo menos não por esses momentos, por esse intervalo de tempo que estamos no Evangelho, e que possamos, sob a sua inspiração, sob a sua luz, fazer o melhor possível, revelando essas técnicas extraordinárias que o Espiritismo nos dá para conseguirmos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor ensinou. Sendo então, dessa forma, Mestre, com muita gratidão no coração pela sua presença em meio a nós e sabedores dela, pois somos mais de dois reunidos em teu nome, damos por iniciado então o nosso Evangelho no lar e que assim seja. É isso. A oração é simples. Falar o que vem do coração. Tu és, se você fala assim durante o dia a dia, tudo bem. Vós sois, se você fala assim durante o dia a dia, tudo bem. Se no seu dia a dia você fala assim como eu estou falando agora, e na hora da prece, Senhor, elevamos os nossos pensamentos, Senhor, pedindo pela paz mundial, Senhor. É de coração, tudo bem. Agora, comunicação não é necessariamente o que eu falo, mas é o que o outro entende. Então precisa ver exatamente aquilo que os outros estão entendendo acerca desse assunto. Então faz o mais simples possível,
Jesus, inclusive, dizia que quando a gente fosse orar, que nós entrássemos no nosso quarto e fizéssemos a oração em segredo, que Deus, que sabe o que se passa em segredo, viria a nossa oração, né? É bacana emocionar as outras pessoas, mas tem que ser sempre com verdade, como você realmente é, como eu realmente sou, como nós realmente somos. Fazer tipo pro cara que me conhece melhor do que a mim mesmo não faz o menor sentido. Definitivamente. Mas vamos lá. No livro Segue-me de Emmanuel por Chico Xavier, o item que caiu hoje foi o ponto certo. E no livro Segue-me sempre tem um trecho do Novo Testamento e depois Emmanuel discorre sobre o assunto. Hoje é a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Essa carta Pedro escreveu quando estava em Roma, e essa especificamente, ela aparentemente, né, tudo indica, pelo capítulo 5 principalmente, quando ele fala metaforicamente sobre Roma, usando o termo Babilônia, né? Mas é de Roma que ele estava falando. Então a impressão que temos é que realmente ele está em Roma, enviando essa carta para o Ocidente, para o Oriente, perdão, onde é a Turquia hoje, né? É uma área, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, era uma área onde é a Turquia hoje. Então hoje faz parte da Turquia, mas só para a gente localizar. Então ele estava em Roma, na Itália de hoje, né? Enviando carta para onde é a Turquia hoje, tá? Porque os cristãos que estavam lá estavam enfrentando muitas dificuldades, porque Roma já tinha começado, isso foi entre 62 e 64 depois de Cristo. Roma já estava perseguindo demais os cristãos, porque um dos motivos que eles alegavam era que eles eram os traidores de Roma, que os cristãos eram traidores de Roma. Então, depois aconteceu toda aquela perseguição gigantesca e tudo mais, mas o fato é que essa carta foi escrita nessa época, mais ou menos entre 62 e 64 depois de Cristo, para essa comunidade que estava onde é a Turquia hoje. E nesse trecho que Emmanuel separou, de Pedro, o apóstolo, capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Por mais que o corpo pereça, permanecendo-nos fiéis a Deus, ao Criador, àquilo que a gente acredita é o melhor caminho. Eu sempre falo isso e foi muito curioso recentemente quando eu conversava com uma pessoa muito querida e eu fui citar Paulo de Tarso. Ele me disse assim: não, eu me lembro que você já falou sobre Paulo de Tarso, que ele tinha uma característica de fidelidade àquilo que ele acreditava a todo custo. Por isso ele era tão ferrenho contra os cristãos, porque ele estava imbuído da verdade que ele conhecia, das leis que ele havia estudado a vida inteira. E ele então era o mais fiel possível àquilo, fazendo o melhor dele. E o que dizia na lei que era para matar os cristãos, vamos matar os cristãos, e vamos apedrejar, e vamos acabar com isso. Quando ele então tem aquele encontro com Jesus, que aí há muita falácia em cima disso, mas vamos nos ater ao texto. E no texto bíblico diz que ele estava indo para Damasco e Jesus apareceu para ele e falou: e aí, mano, qual é? Não foi assim que ele falou, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele ficou cego, aquela coisa toda. E depois desse encontro com Jesus, que ele entendeu a realidade dos fatos, ele foi o maior apóstolo que já existiu, maior que Pedro, maior que todos. Foi o maior apóstolo que já existiu, mantendo a mesma característica. Então todos nós temos características importantes em todas as situações, nenhum de nós está encarnado sem alguma habilidade, todos nós temos, e somos fiéis, e deveríamos ser fiéis a isso enquanto acreditamos, enquanto aquilo é verdade para nós. E conforme nós vamos fazendo a reforma íntima, ou a transformação moral, que somos espíritas, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações,
Quando a gente descobre que é errado, a gente para de fazer e começa a lutar contra aquela situação, como o Paulo também fez. Não foi mágico. Tanto que ele diz, né? Na carta aos Romanos, ele fala: o que eu quero, aos Gálatas, perdão, o que eu quero fazer eu não faço. O que eu devo fazer eu não faço, mas o que eu faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. Que é essa luta diária que nós temos também, não é? Então o grande ponto é sermos fiéis àquilo que a gente acredita. Então você é ateu, seja o melhor ateu que você pode ser e tenha a ética por lema. Se você tiver a ética por lema, tá ótimo. Tá ótimo. Se você é crente, seja o melhor crente que você pode ser. Vamos mudar. Se você é evangélico, seja o melhor evangélico que você pode ser, porque crente, Deus me livre, né? Crente evangélico, crente católico, crente espírita, é um pejorativo esse crente na frente, porque realmente são pessoas, né? Melhor uma onomatopeia do que falar qualquer coisa. Seja o melhor evangélico que você consegue ser, seja o melhor católico que você consegue ser, seja o melhor espírita que você consegue ser, seja o melhor umbandista que você pode ser, seja o melhor candomblecista que você pode ser, seja o melhor budista que você pode ser, ou tantas outras religiões ou denominações religiosas que existam, seja o melhor. Essa fidelidade ao bem que é muito importante. É isso que nos religa ao Criador. Pedro sabia disso, Paulo sabe disso, Emmanuel sabe disso, e nós estamos aprendendo isso, né? E Emmanuel continua: basta que o sofrimento nos alcance de leve e sentimos-nos para logo necessitados da assistência divina. Ainda quando filosofias negativistas nos tenham desfigurado o raciocínio ou a palavra, se o perigo nos ameaça, secreta intuição nos afirma que Deus zela por nós, e para Deus nos voltamos de imediato. Enquanto isso ocorre, vale pensar na forma aconselhável e justa de nos encomendarmos ao Criador. De certo que muitas maneiras existem de preparar semelhante ato de confiança, tais como a oração que sublima e o estudo que esclarece, o trabalho que realiza e o entendimento que reconforta. Entretanto, o modo único de nos dirigirmos corretamente ao Pai que está nos céus é aquele da prática do bem. Não nos iludamos, diz Emmanuel, mais dia menos dia todos sofrem. Há contudo quem sofra com revolta, com desânimo, com desespero, com rebeldia, perdendo o valor da prova em que se vê. Convençamo-nos assim, sejam quais forem as circunstâncias em que nos achemos, que o processo exato de nos encomendarmos à providência divina será, na essência, auxiliar, abençoar, desculpar e servir, sempre e sempre em toda parte, porquanto o serviço ao próximo é o ponto certo de nossa ligação com Deus. Frase extraordinária. Porquanto o serviço ao próximo é o ponto certo de nossa ligação com Deus. Não tem como evoluir sem o serviço ao próximo. Ponto. Fábio, eu não concordo com isso. Vai ter que debater isso direto com quem criou a lei. Para você ser feliz, você tem que fazer o outro feliz. É a lei. É a forma. Ah, Fábio, mas eu consigo ser feliz sem fazer o bem para os outros, só fazendo o bem para mim. Não, você tem alegria, você tem prazer. Será que você tem felicidade? Felicidade é um negócio tão amplo que eu me lembro de ter visto um debate de ideias entre o professor Leandro Carnal, professor Mário Sérgio Cortella, professor Clóvis de Barros Filho e professor Luiz Felipe Pondé. Cada um deles deu uma definição sobre felicidade, com pontos em comum, mas diferentes. 4 pensadores muito importantes da nossa época. Estamos no século XXI, estamos em 2024. Importantíssimos, pessoas que se deixaram influenciar por grandes nomes, Sócrates e tantos outros, vou deixar só aqui no campo do socrático, mas tantos outros. Leandro Carnal, inclusive pelo Zygmunt Bauman,
com a história do mundo líquido, que é, nossa, muito interessante. Então, a história nos traz até hoje, na história humana, que felicidade é algo que sempre nós colocamos no horizonte para a gente alcançar e que de fato nunca foi o destino, e sim a trajetória. E que nós não conseguimos entender porque a gente está sempre se distraindo. Esse é o ponto. Porque a felicidade só existe a partir do momento que eu faço o outro feliz. Posso até mudar isso aqui. A felicidade se encontra em tornar o outro menos infeliz, com momentos de felicidade, ou momentos de alegria, ou momentos de desejo atendido, desejo satisfeito. A caridade é o ponto fundamental aqui que nós precisamos. E o que é caridade? Como Jesus entende a caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. A resposta dos imortais é um bip na nossa cabeça. Bip porque é um acrônimo. BIP. B de benevolência para com todos, I de indulgência para com as imperfeições dos outros e P, perdão das ofensas. Dá para fazer. Não preciso ser rico para isso. Não preciso ser rico para isso. Posso ser benevolente com as pessoas, posso ser indulgente com as pessoas e posso perdoar as pessoas. Isso é caridade. E nós já aprendemos com Emmanuel que o primeiro passo da caridade é a cortesia. Isso qualquer um pode fazer a qualquer instante. O primeiro passo da caridade é a cortesia. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas há aqueles que dizem, não, eu só não faço a caridade porque eu não tenho dinheiro, porque eu não sou rico. E muitos de nós almejamos a riqueza. Muitos de nós com objetivos até bons, de coração. Mas a maioria de nós que temos esse bom desejo, em caso de riqueza, sempre temos a satisfação dos nossos desejos ou dos desejos daqueles que nos rodeiam ou que nos são caros, incluídos ali. Né? Então não é de todo desprendimento. Mas isso a gente precisa conhecer esses meandros para a gente poder entender. O problema é que há, contudo, como diz Emmanuel, quem sofra com revolta, com desânimo, com desespero, com rebeldia e perdem o valor da prova em que se encontram. Fábio, mas muitos pensadores do século XX e também agora do século XXI e alguns do século XIX dizem que a religião é justamente esse cabresto que as autoridades colocam nos seres humanos, explicando para eles ou convencendo a massa de que o sofrimento enobrece. Olha, até um tempo atrás, vamos colocar aí, se nós voltarmos no tempo 4 séculos ou até 5 séculos, nós vamos encontrar as religiões muito preocupadas em punir aqueles que cometessem equívocos e amedrontando-os para que assim não o fizessem, não cometessem esses equívocos com uma pena capital eterna, que seria o inferno. Mas conforme a mente foi evoluindo, conforme as informações foram chegando, conforme houve uma evolução natural, embora lenta, mas houve essa evolução natural, foi se percebendo que a história do inferno era muito fantasiosa e que não cabia necessariamente no ser humano. E houve então uma grande explosão de indecências pelo mundo, porque aí soltamos nós, seres humanos, os nossos desejos mais íntimos e mais pérfidos, porque desacreditamos de uma punição. Quando veio o Espiritismo veio mostrar, em 1857, através de Allan Kardec,
veio mostrar que não existe punição, e sim que existem oportunidades de readequação, oportunidades de remodelarmos, de reformarmos, de repararmos equívocos que nós cometemos, porque isso nos incomoda. Então perceba, o que é muito importante e diferente do Espiritismo das demais religiões é justamente isso. Eu não deixo de praticar um ato ilícito por medo de reencarnar como uma barata. Isso é metempsicose, nem existe. Ou por medo de ir para o umbral, o que seria uma visão espiritólica ou espirigélica, né, que é a mistura de espírita com católico ou espírita com evangélico, que mostra a ideia que a pessoa só trocou o nome, ela não fala mais inferno, fala umbral, como se fosse a mesma coisa. E, evidentemente que não é, porque não existe inferno, né? E umbral é uma passagem, é um estágio que eu fico até que depure o meu perispírito para que eu caiba, ou para que eu possa adentrar numa colônia e preparar a próxima encarnação, porque é na encarnação é que a gente burila o que tem que ser burilado. Mas perceba, nós espíritas vamos sair daquela situação que as demais religiões tentam nos colocar, que o equívoco é passível de punição, para o equívoco é passível de arrependimento, que é totalmente diferente. Então eu só evoluo de fato quando há um arrependimento. Quando eu falo, nossa, como que eu pude fazer isso? Como que eu fui capaz de fazer um negócio desse? E essa pergunta que eu me faço, como eu posso ter sido capaz de fazer isso? Não é, poxa vida, como eu fui capaz de fazer isso, agora eu vou sofrer. Não. Poxa vida, como é que eu fui capaz de fazer isso com a outra pessoa, ferir o sentimento da outra pessoa, fazer isso com ela? Para quê? Somos todos irmãos, estamos todos em estado de evolução. O corpo acaba daqui a pouco e eu continuo vivo. É uma vida só com várias encarnações, e isso abre um horizonte. Eu começo a ver as coisas de forma diferente e eu falo, meu Deus, eu não aguento ficar com isso aqui, eu tenho que tirar isso daqui de dentro. Começa com remorso, que é algo egoístico, nós já falamos aqui em outros vídeos, e cai para o arrependimento, que é extremamente importante, e aí então eu consigo evoluir. Percebeu a diferença? E aí eu luto contra uma má inclinação minha, não por medo de um inferno, não por medo de um umbral, não por medo de um castigo post-mortem ou de um castigo nessa própria vida, mas porque aquilo me incomoda e é um negócio que me faz mal imaginar que eu detenho aquela impureza ainda em mim. É diferente. É diferente. Quando nós recebermos o sofrimento, e o sofrimento, acredite, vai bater na porta de cada um de nós, não se engane, mas dia menos dia todos sofremos. Quando o sofrimento bater na nossa porta, quando a dor bater na nossa porta e entrar sem ser convidada, nós não vamos nos sentir punidos. Nós vamos entender que faz parte do meu crescimento entender por que eu não devo fazer o outro sofrer, porque dói. Percebeu a diferença? Ah, se você roubar, você vai ser roubado. Nossa, me roubaram, então quer dizer que eu roubei na outra vida. Tá pago, hein? Não é isso. Após roubar, você, eu, nós vamos ter a oportunidade de espiar isso pelo amor. Entender isso e reparar o mais rapidamente possível após o arrependimento. Vem a expiação, vem a prova, vem a reparação, enfim, eu consigo resolver isso. Se eu perco inúmeras oportunidades de fazer isso, a providência divina fala assim, bom, acho que esse menino precisa ver com os olhos daquele que ele roubou o mal que ele causou lá para ele se arrepender. É diferente de punição, não é? Ah, você roubou, maldito? Então,
nessa vida aqui, vão roubar você. Você largar a mão de ser besta. Isso é pai, mãe abusivo, tóxico. Que faz Deus não é nem abusivo nem tóxico. Certo? Filho, você roubou. Você causou uma dor na outra pessoa. Não é seu. Roubou, matou, seja lá o que for. Você causou um desequilíbrio na outra pessoa. Esse desequilíbrio originou tudo isso. Olha o mal, o tamanho do mal. E ele vai. Entendeu? No meu lugar, qualquer um faria a mesma coisa. E esse é o ponto, a gente não evolui. Não, mas você tem que entender também que começou assim, não vou me arrepender. Uma pessoa tem um monte. Também eu roubei lá, roubei um negocinho, mas tem um monte. E também vai saber como que conseguiu. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Percebeu? Estou dando só um exemplo bobinho, simplório, para a gente entender a diferença que existe entre punição e estarmos passando por um problema porque perdemos a oportunidade de expiar isso pelo amor, de resolver já, não resolvemos, e a divindade precisa nos auxiliar a criar a aversão aqui dentro, aquele mal, para que eu evolua. Percebeu? A diferença é muito diferente. Então, quando a gente entende o Espiritismo, essa falácia da ideia filosófica de que a religião era um cabresto nos seres humanos, para nós não cabe. Para nós não cabe. Porque na realidade nós vamos cada vez mais buscando a ética, cada vez mais buscando fazer aquilo que o Cristo fazia, fazer o certo em vez do fácil. Fácil é aquilo que a gente vem fazendo há muitas encarnações, para nós. Faço isso para que eu seja melhor, não para que eu seja dominado por quem quer que seja, ou para prestar atenção, ou para que me dirijam, ou para que eu entenda. Não, é simples e objetivo, é para minha evolução. Porque eu preciso me entender, compreender o que aconteceu. É diferente. Contudo, quem sofra com revolta, com desânimo, com desespero, com rebeldia, porque não entendeu que aquilo que eu tô passando, seja lá o que for, que esse sofrimento, que essa dor que bateu à minha porta, é uma oportunidade de entender que existe a dor no mundo e que essa visita que ela me fez hoje, ela está fazendo a muitas pessoas ao mesmo tempo. E vai chegar em cada uma das casas, em cada uma das portas, ela vai entrar por cada uma das portas. É diferente de punição. É oportunidade. É uma misericórdia divina. Por isso, quando Jesus falava que a dor é um presente de Deus aos seus eleitos, a gente fala assim: nossa, esse homem é doido, gente do céu. Esse homem é doido. Sem a reencarnação, sem o conhecimento do Espiritismo, é doido mesmo, é uma bobagem. Faltava Deus presentear com dor. Mas nessa visão simplória que nós acabamos de ver, a gente fala assim: tá, é mesmo. É mesmo. E eu preciso fazer por onde? Porque eu não suporto imaginar o mal que eu cometi. É esse o ponto. É esse o ponto que cada um de nós precisa entender. Por isso que às vezes a gente busca a riqueza e ela não vem. Porque na posse dela, será que nós estaríamos no ponto que nós estamos? Não é conformismo, tá? É raciocínio lógico. E Deus é infinitamente bondoso, ponto. É infinitamente justo, ponto.
Se eu realmente tenho toda essa capacidade, todos esses planos, e realmente eu tenho um planejamento encarnatório que envolva isso, por que não veio a fortuna? Por que eu não nasci em meio a ela? Por que não chegou nas minhas mãos como tem que chegar? Ah, Deus errou. Eu gosto muito quando eu fazia atendimento fraterno, eu falava assim: então, né, Deus não erra. E eu ficava olhando para a pessoa assim, e parece que eu sentia que vinha até na garganta da pessoa querer discordar dessa, dessa situação, pelo que estava passando. Mas aí vinha a lógica e falava assim: não, Deus não erra. E a pessoa engolia aquilo e falava assim: é agora, eu não estou passando pelo que eu tenho que passar, meu Deus. E cria uma confusão na cabeça da pessoa. Essa frase era importante nós fazermos, porque ao ficar pensando mil coisas, a pessoa sai do círculo vicioso de pensamento que ela se encontrava e, portanto, sai das garras mentais do obsessor ou do grupo de obsessores. E aí a gente consegue fazer com que a pessoa eleve um pouquinho a vibração, encontre com seu guia espiritual, enfim, aquela coisa toda, né? A hora que o corpo dorme, a gente sai do corpo como se tivesse morrido, tal e coisa e tal. Então é importante para isso, né? Para que a pessoa saia daquela zona de conforto para o obsessor que ela se encontra do pensamento reiterado, né? Mas dá vontade a gente falar assim: é, erra, né? Ah, Fábio, meu filho morreu. E aí vem um idiota como eu e fala assim: Deus não erra, né? Jamais disse isso em atendimento fraterno para mãe que estava sofrendo com a morte de um filho, tá? Só para ficar claro, nunca disse isso. Seria crueldade. Por isso eu disse: vem um idiota como eu e fala: Deus não erra, né? Mesmo a mãe naquele sofrimento, ela não vai conseguir. Às vezes vai até da boca para fora, até ela solta. Erra sim, levou meu filho, mas porque está sofrendo naquele momento. Mas a gente sabe que não erra. E mesmo nesse momento a cabeça da gente gira. Jamais fiz isso. Porque não seria ético, não seria cristão fazer isso. Né? Só para a gente entender a função de tirar a pessoa do círculo vicioso de pensamento. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, nós vamos encontrar explicações de Kardec, deixa eu ver, de Kardec, a seguinte situação. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir em certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que se dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, inclusive. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição de miséria, os que com ele partilharam essa miséria, e os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto, que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação.
Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-las com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada a pôr a nu, tornar pelado, né? Pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, sua virtude não chegava até a abnegação. Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca tanto, mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe parecia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade no mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Há um consenso muito interessante e muitos exemplos no compêndio espírita, de livros doutrinários espíritas, a seguinte situação. Fábio, você vai encarnar então com muito dinheiro, você vai ser rico. Não, pode deixar, eu vou encarnar, eu vou fazer muita caridade, eu vou ajudar muitas pessoas. Vamos brincar aqui com o número. Eu vou ajudar 100 pessoas. Pode me mandar rico que eu vou ajudar 100 pessoas. Quando o meu planejamento encarnatório chega para aprovação, o dirigente da colônia vai olhar assim, 100 pessoas, coitado, ele acha isso mesmo, né? Ele acha mesmo que vai ajudar 100 pessoas. Aí ele faz uma análise lá, faz um levantamento, manda para a unidade da divina elevação, vai para Jesus, Jesus aprova, vem o planejamento encarnatório com uma anotação. Se ele ajudar 5 pessoas, ótimo, já estamos no lucro. É importante. Pode mandar. Perceberam a linha? Perceberam a linha? Quem tem dinheiro, faz ali um mínimo. Faz ali alguma coisa só para aparecer, que seja para aparecer. É aquilo que o plano espiritual precisa, é aquilo que foi planejado para acontecer. Então o plano espiritual tira o melhor daquela situação. Por isso a explicação tão clara de que realmente é o que eu produzo. Não é a fortuna. A fortuna não faz mal para ninguém. Um pedaço de carne não estupra mulher nenhuma. Então aquela história, estuprei a mulher porque a carne é fraca. Não, estuprou a mulher porque você é um imbecil, que você é um doente, que você é um atrasado, que você é um estuprador psicopata. Você, espírito, é assim. A carne não tem nada a ver. Um pedaço de filé mignon não faz isso. Deixa ele lá à vontade. Não faz. Então esquece. Então não é a riqueza que faz, é o mau uso que se faz, mas fazer o quê? Quando Napoleão Bonaparte ia nascer, o Júlio César, né, o primeiro Júlio César, foi chamado para nascer como Napoleão Bonaparte e tudo mais, avisaram, falaram, você vai trazer aí o Napoleão, né, o Júlio César para nascer como Napoleão, ele vai querer dominar o mundo. Tá, mas antes disso, provavelmente ele vai fazer tudo que a gente precisa. E quando ele tentar dominar o mundo, a gente tira a ajuda dele, ele cai rapidinho. Foi exatamente o que aconteceu. Foi precisamente o que aconteceu. Ele fez o que tinha que fazer, aquilo que se esperava que acontecesse. Os equívocos são problema dele, ele que vai arcar com isso. E quando ele quis crescer o olho e quis dominar o mundo, tiraram a ajuda.
Ele ficou, Deus dará, e deu no que deu. Entenderam o esquema? Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade, a fim de que mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tomadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez, mas para os levar a efeito precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais, sendo a riqueza um meio primordial de execução. Sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Certo? Basicamente aquilo que a gente comentava. É importante nós entendermos que eu sou um espírito imortal. Estou nessa encarnação com uma série de problemas para enfrentar e com recursos para fazê-lo. Recursos intelectuais, recursos morais, recursos materiais. Aquilo que eu tenho é o necessário para eu fazer tudo isso que eu tenho que fazer. Cumprindo as metas que eu mesmo estipulei antes de encarnar, novas metas poderão ser mandadas para mim, coordenadas comigo, concordadas por mim, nessa minha saída do corpo enquanto meu corpo dorme, nas visitas ao plano espiritual. Meu planejamento encarnatório está o tempo todo em movimento. O tempo todo em movimento. Então, o sofrimento que bate à minha porta hoje, ele é importante para eu entender que aquilo que gerou esse sofrimento foi algo que eu preciso extirpar de mim. E que esse sofrimento é um despertador tocando para eu acordar para a vida. A gente não gosta, principalmente quando dorme tarde, eu tenho uma noite difícil, a gente não gosta quando o despertador toca. E você fala, meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levantar. E muitos até maldizem o pobre do despertador. Mas ele tem uma função importante, que é me despertar. Qual é o despertador da vida? Para que eu acorde para a verdadeira vida. Chama-se sofrimento. Cuidado com a soneca. Quando desperta o relógio, a gente bate o dedinho assim, mais 5 minutos, a dor some naquele momento, o despertador some naquele momento, mas dali 5 minutos ele toca outra vez. É melhor levantar já. Tocou, levanta. Tocou, levanta. Não é gostoso quando você acorda assim com aquela vontade de ir no banheiro? Aí você vai no banheiro, a hora que você volta assim, você olha no relógio, 4 da manhã, e você vai levantar só às 6. Você fala, legal. Tem mais 2 horas para dormir. A gente deita até mais contente, né? A gente até esquece de ficar bravo que deu vontade de ir no banheiro, né? Essas são expiaçõezinhas. A aprovação é o despertador batendo naquela hora que a gente não quer levantar de jeito nenhum. Só que ele não para. E toca mais, e toca mais, e toca mais, até que eu me levante e pare com ele. Olha que metáfora legal. Né? Obrigado a quem sugeriu. É isso. Vamos lá, vamos elevar o pensamento mais uma vez. A água já está aqui.
já foi fluidificada, agora a gente vai magnetizá-la, né, finalizando com a nossa oração final. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, benfeitores espirituais, mentores nomeados e não nomeados que estiveram conosco, seu Otávio, meu guia espiritual e demais guias espirituais, seu Caibar Schutter, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Muito obrigado, Senhor Jesus, e todos os amigos que aqui estiveram por mais um Evangelho no Lar. Gostaríamos de pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições e que, fazendo vista grossa para elas, o Senhor possa nos utilizar como instrumentos para magnetizar a água, notadamente com um efeito importante para essas pessoas que cada um de nós agora vai endereçar em pensamento. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, mentores amigos, muito obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor Jesus, não sei nem o que dizer para o Senhor, tamanha gratidão que nós temos no coração, porque o Senhor não desiste da gente, né? O Senhor está aí o tempo todo, é só a gente chamar que o Senhor está aí, é só nos reunirmos em 2 ou mais que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor nos visita, apesar de sermos quem somos. Mas principalmente eu acho que essa palavra, né? O Senhor não desiste da gente. Obrigado, obrigado por isso. Obrigado, obrigado mesmo. Até a próxima semana. Que assim seja. É isso, meus amores. Beijo pra você que fica. Até quarta. Tchau.